É porque eu também sinto que eu tenho muita tendência de falar de mim mesmo, sabe? Interessante, cara. Por que você acha que isso acontece? Eu acho que eu não tenho certeza. Eu acho que pode ter a ver com autismo. Sei, sei. Você se acha uma pessoa muito autocentrada? Eu não sei responder, assim, sinceramente. Quando os seus pensamentos, a maioria são sobre você e como as pessoas estão te vendo? Nossa, sim, sim. E, especialmente os pensamentos negativos, né, cara? Nossa, muito Como é que. tempo, assim, tipo, lembrando de alguma coisa ridícula que eu falei em algum momento. Sei, Alguma humilhação pública. sei. Como é que é passar o dia desse jeito, cara? Como é que é passar o dia desse jeito? Pensando em você mesmo, estando autocentrado e pensando em como as pessoas estão te vendo. Cara, é interessante que eu pense tanto tempo em como as pessoas me veem, sendo que eu moro sozinho e raramente alguém me vê, né? Você acha que você está se isolando das pessoas de tanto pensar nisso? Olha, eu acho que isso talvez traga uma atenção extra, assim, que talvez não teria se eu tivesse num contexto, assim, tipo, mais social, né? Mas quando eu tinha mais convívio também, eu não sei se era tão diferente. Não sei, eu tenho que pensar. Porém, só que essas coisas sociais, elas te fazem mal, né, cara? Porque se você tá pensando em você a maioria do tempo, e se você tá pensando no julgamento das pessoas, é muito difícil viver com gente desse jeito. É muito complicado. É melhor, nesses momentos parece que é melhor mesmo a gente se isolar. Que tipo de atenção que você acha que você tá recebendo a mais agora, que você não tá a mais do que se você estivesse socializando? Atenção? Não, eu não tô recebendo mais atenção. Não, você acha que está sendo visto diferente, é isso? Não, não, cara, eu acho que eu não estou sendo visto porque por causa desse medo, assim. Mas eu não sei exatamente se isso muda a forma que as pessoas me veem, assim. Entendi, É, entendi. Você. eu ia É falar que um assim, negócio, por favor. mas eu esqueci agora que você me perguntou isso. Tudo bem, eu. Ah, perdão, perdão. Cara, a gente tava falando. Eu vou tentar voltar ao assunto pra gente. Peraí, Então, você tava falando sobre. Você tava falando que você tá se sentindo isolado. Você tá se isolando porque você ah, pensava não, não, sabe o muito que em eu ia você falar? mesmo. Por Eu ia favor. falar o seguinte, Robert, eu acho que sim, é mais fácil ficar sozinho mesmo, mas eu acho que também é um pouco um exercício, cara. Assim como o negócio que eu falei do nervosismo, eu acho que você tem que saber se comportar em situações sociais. E eu acho que eu era melhor na época que eu tinha mais convívio, assim. Hoje, às vezes, para mim é impossível, assim, sabe? Até assim, tipo, pô, vou fazer uma entrevista de emprego aqui, sabe? Uhum, Eu uhum. sei que eu não tô com os reflexos que eu teria há um Nossa, tempo sim. atrás, sabe? Sim, nossa, eu entendo exatamente o que você está falando. Exatamente. Apesar da Sei. entrevista de emprego, num geral, ser um momento, né, que todo mundo tá um pouco nervoso. Uhum, Acho que uhum. já é um pouco esperado. Você não. Por favor, pode falar? Não ia falar. Tá. Você acha que talvez, cara, não esteja acontecendo uma situação em que todos esses seus funcionamentos mentais que te davam esses reflexos e todas as formas e ferramentas que você construiu esse tempo todo, você não acha que talvez essas essas técnicas que você criou pra você, talvez elas não se encaixem mais com quem você é? Ah, sim, eu acho que sim. Inclusive, acho que, pô, todo esse meu processo aí de diagnóstico me fez repensar tudo isso, né? Eu fiquei consciente de muita coisa. Algumas eu já tinha uma ideia, assim, tal.
Mas eu acho que o problema é que agora eu não estou funcionando com esses instrumentos, nem nada, não estou funcionando at all, sabe? Cara, você falou que viu Pura Neurose. Eu tava passando por tudo isso que você tá falando, era o que eu falava pra mim na época do Pura Neurose. Era o que tava acontecendo comigo. Tem um motivo pelo qual eu ficava mais quieto que todo mundo, porque as minhas ferramentas não estavam funcionando mais. Os meus reflexos e as minhas técnicas de como lidar com aquela situação não estavam funcionando mais. Quando eu notei que eu estava tentando a mesma técnica que já não estava funcionando por várias vezes, eu notei que ela não estava funcionando porque ela não fazia mais sentido com quem eu era. Ela não fazia mais sentido com todas as coisas que eu tinha passado, com todos os aprendizados novos que eu tive da vida. Elas não faziam mais Mas sentido com o que tudo que que você eu achava. aprendeu de diferente, assim? Cara, eu aprendi, primeiramente, eu aprendi que todo motivo, né, eu tava num podcast de humor. Eu aprendi que todo motivo pelo qual eu levei a minha vida para um podcast de humor e porque eu coloquei a minha mente para pensar o humor o tempo todo, era um motivo porque eu estava evitando de entrar em contato com sentimentos que eu precisava entrar em contato na minha cabeça. Com sentimentos, né, de solidão, com sentimentos de assuntos mal resolvidos, com pessoas que eu tinha mal resolvido assuntos, pessoas que eu me arrependia de coisas que eu tinha feito, Uhum. medos que eu tinha sobre a vida, medos que eu tinha sobre o futuro. E chegou um momento que essas coisas ficaram tão fortes na minha cabeça que eu precisei dar uma atenção para essas coisas e eu não podia mais ficar fazendo piada o tempo todo para ficar fugindo disso, assim. Eu acho que o momento que eu falei para mim mesmo que eu ia entender essa minha nova realidade e entender que talvez eu precisasse buscar novos jeitos de ser e novos jeitos de existir, foi quando eu falei, beleza, cara, essas ferramentas que eu construí a minha vida inteira não me encaixam mais, elas não funcionam mais com as minhas demandas que eu preciso agora, de como viver melhor. Elas não se encaixam mais. E isso aí, cara, é coisa de. Cara, se eu fosse sair com alguém, ou se eu fosse estar num evento social com alguém, eu tava o tempo todo só pensando em qual piada eu poderia fazer sobre aquilo ali. Só isso. Era só isso que eu tava pensando. E, e aí eu notei que eu não tava mais tendo conversas de verdade com as pessoas, que talvez eu nunca tive conversas de verdade com as pessoas, porque eu tava só me importando em ser visto como o engraçado da situação. Era só isso que eu tava me importando. Então, quando eu falei, cara, e se eu tentar só ser eu mesmo? E se eu tentar só usar a minha essência para conversar com as pessoas? E se eu tentar só estar num lugar e ativamente o que a pessoa falou, o que aquilo ali me desperta e tentar conversar com a pessoa só sendo eu mesmo, só sendo naturalmente eu mesmo e e não ficar forçando a minha cabeça o tempo todo para pensar em alguma coisa e tal, deixar as coisas fluírem de forma mais leve, É, tentar viver como eu acho que as pessoas estão vivendo, né? é. Mas é porque eu notei que por favor. Não, porque eu acho que a gente também, quando você não funciona numa conversa, você tem que parar e pensar, cara, eu não estou funcionando aqui. Como é que eu preciso fazer para funcionar? A maior parte das pessoas, eu acho que elas não param e pensam em como elas estão conversando. Elas só conversam. O que você acha que é funcionar numa conversa? Não, é só você estar conversando ali normalmente, estar trocando, ouvindo e tal, e não ficar um silêncio quando as pessoas olham para você. Sabe quando isso acontece? Sei. Quando as pessoas tentam te incluir na conversa e falam, e aí, Pedro? E todo mundo vira para você. E você fica com aquela Sei. cara de cu. Mas você não é obrigado a falar nada nesses momentos. Ah, mas é. Você não é obrigado a falar nada. Você pode falar, gente, eu não tenho nada a dizer. A sinceridade às vezes salva a gente, mano. Isso aí é uma coisa que minha mãe fala pra mim, cara. A verdade tem espaço em qualquer lugar. É só você ser sincero com as pessoas. Eu acho que sendo sincero com as pessoas, você tá sendo sincero com você mesmo, assim. E aí você começa a criar novas ferramentas de como lidar com as pessoas. Eu acho que o medo do desconhecido por algo que a gente nunca fez na vida meio que meio que amedronta a gente nesse tipo de situação. Mas acho que botar o pezinho na água assim em alguns momentos para ver se funciona outras formas de conversar, outras formas
né, outras formas de lidar com aquela situação, lidar com o silêncio, lidar com esse tipo de coisa. Outras formas, além das ferramentas que você já está usando, que talvez não se encaixem mais para você. Assim, é, eu acho que hoje eu mudei um pouco, assim, também. Hoje eu tento ficar mais à vontade com o silêncio. Quer dizer, isso já tem um bom tempo, assim. E não é todo mundo que lida bem com isso, né? Então, eu sei que não é com todo mundo que eu vou me dar bem, né? Mas com O algumas pro- pessoas, depois de algum tempo, você fica mais tranquilo tal, e aí rola, sabe? As pessoas não lidarem com o silêncio é um problema delas, cara. Exatamente. Isso aí é um Exatamente. problema delas. O que as pessoas vão achar de como você lida. Cara, a vida é difícil, mano. A É, vida é difícil, velho. Você tem que. Se você, tipo. Se você lidar melhor com o silêncio te ajuda a ficar mais relaxado, você tem que encontrar o bagulho que funciona pra você. Você é. acha que faz sentido o que eu tô falando? Você acha que Faz, você se vê faz, um pouco nisso? faz. Acho que eu tenho. Eu tinha pensado também, quando você falou desse negócio do humor tal, para disfarçar, né? Eu tava pensando que os filmes da Marvel eles sofrem um pouco disso, né? De você Quem, perdão? tá. Quem? Os filmes da Marvel, Ah, os filmes da Marvel. que eles estão sempre tendo que colocar uma piadinha a todo momento, assim, para você não prestar atenção, pra ele não desenvolver uma emoção sincera ali, né? E acho que o povo foi enjoando, e é por isso que agora tá difícil para eles. É, é. Cara, isso aí eu acho que talvez seja uma coisa que cansa pra todo mundo. Eu acho que seja uma coisa que cansa pra todo mundo. Ficar preocupado o tempo todo, né? Porque às vezes a gente usa o humor pra evitar coisas. É, Evitar coisas que é. não. Evitar coisas que às vezes chega um momento que elas não podem mais ser evitadas. Mas sabe, eu tava pensando isso, porque eu tenho essa análise há bastante tempo, assim, né? O- é, é, do humor, assim, como uma forma de fugir. Mas eu fico pensando, cara, não tem outras formas de usar o humor também que não seja para fugir, que seja para talvez reforçar as coisas, para se expressar melhor? Porque eu acho que eu tenho essa tendência para o humor, Uhum. Claro que tem. independente, assim, né? Claro que tem outras formas de usar o humor, cara. Eu acho que tem. É, e, A e gente tem que desenvolver uma humor ciência, cara. eu acho que, velho, eu acho que o humor, ele é um. É... Você assiste muita coisa de humor? Você vê muito? O que você gosta de assistir de humor? Meu Deus, cara. Cara, você sabe que eu assisto principalmente o Ronald Sim. atualmente e tem uns canais gringos, assim, tipo o Red Letter Media, tem um que é o. Deixa eu ver aqui nas minhas subscriptions. Como é que chama? Que não é de humor, assim, são meio que sobre cinema e coisas assim, mas que também levam humor. Eu acho que eu vejo mais isso do que canais só de humor. Eu vi o Ben-Hur também, mas faz um tempo que eu vejo bem raramente. Uhum, uhum. Cara, você já É, tentou ver outras coisas que talvez você ache que você nunca ia gostar de humor? Fazer um experimento de se aventurar mesmo por outros estilos, sabe? Ver outras formas que as pessoas estão usando o humor. Ver, além de ser essa forma de fugir, ver outras coisas, assim. uhum. Ver aprender que tem outras funções pro humor, né? Por exemplo, um filme que me vem muito à cabeça nesse momento é o filme Apertem os Cintos, o Piloto Sumiu. Você já viu esse filme? Eu vi faz um tempo, cara. Você viu faz um tempo. Você vê como que Hum, eles estão celebrando a loucura que a vida é. Eles não estão usando o humor para fugir de nada, eles estão celebrando como a vida como a vida não faz sentido em alguns momentos, assim. É uma outra forma de ver as coisas, assim. Ou às vezes, cara, ou às vezes é o momento que eu tô passando, tá? É o momento que eu tô passando. É um momento em que eu tô deixando o humor um pouco de lado. Eu tô vendo que é uma uhum, ferramenta que não me ajudou, que não tá me ajudando agora, eu tô tentando encontrar novas ferramentas para lidar comigo mesmo, uhum. sacou?
E, cara, o Louis C.K. falou isso uma vez, cara. O relacionamento dele com. Ele falou assim: meu relacionamento com o humor foi o relacionamento mais turbulento que eu já tive na minha vida, assim. E aí ele tava falando porque a namorada dele na época tava pensando em largar stand-up, né? Porque a namorada dele era comediante e tal. Uhum. E aí ele falou, cara, faz o seguinte, para um tempo, vê outras coisas da vida, aprende uns negócios, vê outras formas de lidar consigo mesmo. Se no futuro você quiser voltar a usar essa ferramenta, volta a usar essa ferramenta. E talvez na hora que você voltar, você vai voltar muito mais amadurecido, você vai voltar com outras visões sobre o que a vida é. Acho que talvez funcione um pouco, deixar um pouco de lado essa ferramenta por um tempo. Óbvio que você pode continuar consumindo, você pode continuar coisa, mas deixar um pouco de lado esse jeito de lidar com a sua própria mente, né? Encontrar outros jeitos, talvez. Como é que tá o chat aí? Chat Astolfinho Carrara falou, papo tá foda. Arthur falou, Obrigado, várias cara. coisas ditas ressoam comigo. João Carlos CB Júnior falou, essa live é um grande TDAH Anônimos, obrigado por isso. Também falou, me sinto mais leve. É isso que tá acontecendo no chat. Porra, que legal, cara. Eu fiquei pensando, eu fiquei me imaginando no chat, ouvindo essa conversa, o que eu falaria, assim. O que você acha que você falaria? É, eu acho que eu acho que eu tentaria falar o que eu falei aqui e ficaria completamente confuso. Cara, você sabe que. Ó, o João Carlos CB Júnior falou aqui, ó. Consegui me expressar melhor fazendo graça com tudo no começo. Depois a cabeça fritada, com tirada pra qualquer coisa que falassem, perdeu o efeito. Você vê que é uma coisa, né? As pessoas passam por coisas assim. É É, meio que o mano. negócio aqui, mano. É meio que o negócio aqui. É meio que a coisa. Eu acho que. E você fica Sei aqui lá. tentando reviver aquela experiência, né, que você teve da primeira vez de gerar o riso. Você sempre meio que tenso tentando, né, reviver aquilo. Talvez, mano, é entender que as coisas que você viveu. E agora tem coisas que você. Tem outras coisas pra você viver. Você não acha que isso dá uma. Isso dá uma excitada na vida, assim, né? Tem outras formas de viver. Que bom que essa forma parou de funcionar. Você vai conhecer uma nova agora. Talvez funcione muito melhor. Tomara, cara. Tá funcionando pra você? O que você acha? Cara, pra mim tá funcionando muito bem. Pra mim tá funcionando muito bem. Eu tô. Cara, quando eu parei de usar essa ferramenta, eu ainda acho que eu vou. Eu ainda acho que eu vou fazer show ainda. Eu ainda acho que. Eu tô dando uma parada agora, mas eu acho que um dia eu vou voltar e vou voltar com uma outra visão sobre o que eu acho daquilo. Mas pra mim tá funcionando muito bem. Eu parei de ficar me cobrando por fazer piada, né, velho? Porque eu vi que aquilo ali não funcionava mais, eu ficava batendo na tecla. Ficava batendo na tecla. Tem que fazer, tem que fazer. Pô, eu tirava meu único valor disso. Meu único valor eu tirava disso. E aí isso parou de funcionar, eu falei, puta, mano, então fudeu. Fudeu, eu não tenho mais valor nenhum, cara. E aí eu falei, cara, então eu não tenho mais valor nenhum. Eu não É, tenho mas mais eu acho que valor muitos nenhum. comediantes, eu acho que eles sofrem de coisas parecidas, sabia? De Eu achar acho que também. você não tem valor fora do humor. E aí, cara, o que eu fiz foi, eu notei esse comportamento em muitos comediantes. Eu vendo isso nos outros comediantes, eu comecei a ver isso em mim também. Mas o que eu fiz foi, cara, eu vou desistir disso. Eu vou desistir desse jeito, porque eu tô vendo que não tá funcionando mais. O que eu vou fazer vai ser eu vou me anular de tudo. A primeira coisa que eu fiz, cara, a primeira coisa que eu fiz foi, eu anulei tudo que tava na minha cabeça. Eu anulei, falei, foda-se essa porra. E comecei a me focar em coisas reais. Focar em coisas reais, de coisas que estavam acontecendo de verdade. Por exemplo, assim, foi quando eu comecei a me exercitar, né? Eu falei, cara, que eu preciso, qual é o básico? Eu vou focar no básico, porque eu tô reaprendendo a andar, mano. Eu tô reaprendendo a andar. Então eu vou focar no básico. Eu vou. O que as pessoas falam que é bom, que eu tenho certeza que é bom? Exercício físico. Tenho certeza que isso é bom. As pessoas falam, tem estudos falando isso, vou correr. E aí eu comecei a correr. Trabalho, eu preciso trabalhar. Então eu vou fazer uma rotina em que eu trabalhe de alguma forma e de que eu consiga entregar meus prazos. São coisas reais, sacou? E aí eu Você perdeu o comecei, prazo antes? como é que é?
Você perdia muito prazo antes? Cara, não é que eu perdia prazo, mas isso não era a coisa mais importante da minha vida, focar em coisas reais. A coisa mais importante da minha vida era ficar fazendo piadinha na minha cabeça. Essa era a coisa mais importante. E aí eu falei, porra, já que eu não quero mais fazer isso, vamos focar nisso. Outra coisa que eu comecei a fazer também, relações com as pessoas. O que eu posso oferecer para as pessoas que não seja ficar tentando fazer piada o tempo todo? O que eu posso oferecer? E aí eu notei, pô, eu posso oferecer talvez ouvir as pessoas. Posso oferecer, sei lá, posso oferecer uma companhia para alguém que tá precisando. Isso é uma coisa real. Isso é uma Nossa, eu coisa, tava pensando muito sobre isso, cara. isso é uma coisa real. Isso é uma coisa real. Você tá realmente fazendo alguma coisa por alguém, né? Você não tá fazendo uma piada só porque você tá fazendo por você, porque é de onde você tira o valor. Não, você tá jogando por outra pessoa e tentando fazer algo por outra pessoa, né? Tentar focar a atenção. Isso é uma coisa também, né? Esse pensamento autocentrado, às vezes você precisa jogar ele pra fora, jogar ele pra outra pessoa, né? Que aí você ajuda pessoas, né? Eu não sei muito bem se eu consigo fazer isso e tal, mas é uma coisa que eu comecei a tentar. E aí, fazendo isso, focando em coisas reais, eu comecei a encontrar novas ferramentas de como lidar comigo mesmo. Eu acho que foi por aí, cara. Acho que eu comecei desse jeito. E aí É, agora eu tô aqui, mano. Tô aqui. é. Eu tava pensando em fazer voluntariado, algum tipo de voluntariado. Eu tenho certeza que isso ajuda, cara.